Dando continuidade aos trabalhos, passamos a palavra ao vereador Eduardo Bosco, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, uma boa noite. Se falado muito com relação aos descontos de hora ou às horas dos funcionários do Departamento de Educação que estão sobrando, até mesmo, como disse a Tânia, diretora de administração, que tem muitos funcionários que lá fizeram horas, que muitas vezes, pelo dia, não tinha nem como ter feito aquelas horas, mas dado assim a palavra do descontrole daquelas horas, daqueles prontuários, o que muito nos assusta é o porquê que nesse tempo que foi decidido fazer esse levantamento de horas, se o funcionário tem horas, se não tem, por que a diretora de administração não oficiou o RH para que se fizesse, e mesmo se o RH não tivesse condições, por que não se montou uma comissão, que nessa comissão pudesse chamar os secretários de escola, alguns funcionários, ou até mesmo um do departamento de RH? Por quê? Para que esses funcionários tenham condições depois do contraditório, porque nós estamos vendo o seguinte, que tudo que está se acontecendo está se provando que funcionários têm aí horas, devem horas, e muitas vezes funcionários nem têm hora, porque nós sabemos, como dito aqui pelo próprio vereador, nessas caixas pode ter sido colocado, pode ter sido perdido documentos, na Secretaria de Escola tem, mas muitas vezes, naquela época nós sabemos que os diretores eram outros. Será que esses diretores estão sendo chamados para ser ouvidos? Se realmente esses funcionários trabalharem em alguma festa, se eles têm horas sobrando, porque nenhum funcionário ia pedir desconto de horas se ele não tivesse desconto de horas. Então, a gente fica... O que eu queria saber é o seguinte, por que não foi feito uma comissão interna na prefeitura, até mesmo mista com funcionários, secretário de escola, diretores de administração de educação, para que se apurasse esses fatos. E uma outra coisa que eu queria saber também, que eu anotei aqui, deixa eu só... Esse levantamento ele foi feito, como disse, de 2009 a 2012, As diretoras que eram daquela época, 2009 a 2012, estão sendo chamadas para também ser ouvidas com relação a essas horas? Por enquanto, são só essas minhas perguntas. Alô. Eduardo, você fez uma pergunta que, na realidade, eu já tinha respondido. Com o término dessas planilhas, desse levantamento, é que será feito essa comissão, para depois verificar. Ninguém está descontando hora, ninguém está... eu acho que está assim, vocês estão numa teoria, nós estamos numa prática. Então, assim, vamos montar... É muita coisa no Departamento de Educação, entendeu? Nós, na realidade, nós tivemos que parar para poder voltar no passado, para organizar o futuro. É muita coisa. Então, nós estamos batendo numa tecla que eu acho assim, que eu precisava entender melhor essa situação. Vou conversar com todos os funcionários. Ninguém vai prejudicar ninguém, porque não é essa a nossa intuição. Como eu já expliquei, os professores, merendeiras, motoristas que fizeram muitas horas e que não sabiam. Porque quando a gente fala educação, não fala só no professor. Nós temos secretários de escola também, gostaria de saber quantas horas eles tinham, para poder descontar. Então, foi feito, na realidade, uma cobrança dos próprios funcionários. E agora está terminando esse levantamento, depois que terminar, monta-se a comissão. Uma pessoa, do jeito que você falou, sim, um do Departamento de Educação, um dos Recursos Humanos e um do Jurídico. O que vamos fazer? Aqui tem muitas horas. Não vai descontar? Não, porque já passou. Vai descontar? Não vai descontar porque aquele descontou. Então, esse tem que descontar. Está estudando ainda. É tudo um levantamento. Nós não podemos, hoje, falar, vai acontecer assim o assado. Então, vai existir essa comissão
a partir de agora. Qual é a outra pergunta mesmo que você fez? A dos diretores, é isso? Pode perguntar. Tá. Não foram convocados os diretores, porque, na realidade, é o que eu expliquei. Foi feito esse levantamento nessas caixas, e depois desse levantamento foi feito a vida de todo funcionário. Então, chama-se o funcionário. Olha, vamos verificar aqui, esse dia você faltou, você pode confirmar? Então, está junto o professor, a professora Tânia, juntamente com os funcionários que fizeram. Uma das funcionárias, ela já faz a ficha 100, ela já faz o levantamento da vida funcional de todos os professores a fins de atribuição de aula. Então, assim, não é, vamos pegar esse monte de gente, seja o que Deus quiser. Não foi feito assim. Foi feito com tranquilidade, demorou muito, foi feito com o secretário de escola. Então, do jeito que está fazendo, dá a impressão que nós estamos, assim, acabando com os funcionários. E não é isso. Então, eu quero que vocês entendam que isso não está acontecendo. E que não vai ser, eles não vão ter que, sabe, viu, você tem 300 horas, vai, desconte tudo agora. Você tem que descontar. Não é isso. Tá, eu acho que assim, a gente vai estar fazendo, eu concordo com muitas coisas que vocês falaram. Realmente, a gente deveria ter feito aí todo um procedimento, mas, gente, é muito serviço, é muita coisa, entendeu? Não dá para voltar no passado para organizar, as outras coisas vão andando dentro do Departamento de Educação. Eu até concordo com vocês, só que, infelizmente, foi dessa forma, porque foi o que a gente conseguiu. Né? Vocês sabem que nós entramos numa situação difícil. O Eduardo falou que os professores realmente estão ganhando pouco, mas os outros funcionários também não estão ganhando nada, porque não é de hoje, já vem vindo essa defasagem já de um tempo. Tá? Não é hoje que o Tiseu não está pagando, não vem recebendo desde então. Então, a gente tem que começar a rever as coisas também na prática, né? Porque é muito fácil quem está fora e ficar jogando as pedras, não é assim. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, você me desculpe, mas realmente os diretores não foram chamados, porque assim, alguns diretores é cargo de confiança, estavam na outra gestão, depois saíram, entendeu? Que já são professores neste momento. Porque você sabe que quando entra uma outra gestão, muda-se também os diretores de escola, porque são cargos em comissão. Então, existem assim, várias mudanças que a gente tem que entender também. Não sei se eu respondi. Vossa Excelência ainda tem a réplica, se quiser usar a palavra. 5 minutos. Na realidade, o que nos deixa assustado é com relação até o total descontrole, como foi dito, e muitas vezes esse total descontrole pode acarretar no prejuízo para os funcionários. Então, foi essa a questão da nossa convocação. Por quê? Porque esse total descontrole, ele não deixa claro para o funcionário que realmente, vamos dar um exemplo, parece que está se procurando assim só aqueles que estão devendo horas, porque tem muitos que têm muitas horas para receber. Então, só os que estão devendo horas, que está sendo, só eles vão se descontar, e aqueles que têm horas a mais vão receber essas horas, ou vão descontar essas horas. Esse levantamento, depois de feito, hoje está sendo chamado esses professores ou secretários que devem essas horas para ser ouvidos, para ver se realmente eles devem ou não. Ou vocês estão fazendo só o levantamento e não estão chamando ninguém? Pois não, vereador. Vou aproveitar o gancho, sim. Às vezes a gente está falando assim do total descontrole, e parece ser taxativo, né? Que foi uma questão que foi pontuada, inclusive, pelas senhoras que aqui estão presentes. O que a gente observa, e quando eu me dirijo a você, Ângela, nesse quesito, respeitando, obviamente, a Tânia que está presente, que você, considerando currículo, formação, qualquer coisa, você tem uma vivência da educação no município de Alumínio, que não é a primeira estada sua como diretora daqui, como eu disse, que você conhece as pessoas e a realidade do município de Alumínio. Você, como diretora, você se recorda nas festas de alumínio da época, das outras administrações do prefeito Tiseu, que muitos servidores de educação atuavam nas festas, na barraca da promoção, era o motorista que gerava hora,
é o professor que gera hora nos jogos regionais, é a festa, mais uma parte, vereador. Pois não, vereador. É a festa que se realiza dentro das escolas e que essas horas foram geradas. Quando se frisa tanto a questão do total descontrole, que eu não consigo acreditar que um servidor vá mover a máquina da administração pública, solicitando horas que ele entende que tenha, sem que essas horas tenham existido, de alguma maneira, tenha sido gerada. A questão do total descontrole que tanto se frisa é que se estava tão desorganizado, se a vida funcional de um funcionário foi jogado, literalmente, numa caixa, algo pode ter caído fora dessa caixa. Algo pode não ter entrado nessa caixa. Quando eu falo que o servidor ganha tão pouco, e hoje, daqui 6 meses, concluído o processo, pode se apurar que o servidor deve 200 horas, nós vamos descontar 20 horas por mês, 10 horas por mês, mais uma parte, vereador, que é o equivalente ao que for permitido juridicamente de desconto de um salário que às vezes é um salário de fome, porque é um salário de fome, sabe? Às vezes a gente está aqui dentro, eu já vi, e uma vez numa parte do vereador, falou assim, das cobranças que o vereador sofre, né? Ou você acha que é fácil ser vereador? Você me fala assim, deve ser fácil ser professor, né? Que ganha muito menos que a gente, sofre muito mais. E no caso do servidor público, tem sofrido muito, 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 e vai ver ao final do processo de contato. Então, aproveitando essa parte, eu queria saber disso. Como que pode, num futuro próximo, diante do reconhecimento formal de tanta desorganização, nós procedermos no futuro a um desconto de horas. Como pode-se imaginar que um servidor vá até a educação, até a prefeitura e fale, eu tenho 4 horas para descontar. E ele saia de lá com outro papel que volta. Não, você não tem 4 horas para descontar, você tem 20 para pagar. Então são essas minhas perguntas, senhora diretora. Esse total descontrole que a gente está falando, até com razão, por causa do funcionário, que muitas vezes está achando que tem horas para descontar, e ele está sendo prejudicado por horas que ele tem que pagar. E como bem dito pelo vereador Eduardo, o funcionário, quando ele vai mover a máquina, é porque ele tem a certeza de que tem aquelas horas para descontar. Porque ninguém vai atrás de uma coisa que não tem. Então, assim, está se provando alguma coisa contra o funcionário que ele vai pagar por um erro da administração passada. Hoje, depois de 2009, depois de 4, 5 anos, será que já até não prescreveu essa questão? Mas mesmo assim, ele vai pagar por um erro da administração passada. Hoje. Então, essa pergunta que vem assim, nos deixar preocupados. Essa questão que vem nos deixar bem preocupados. Uma outra pergunta que eu queria fazer para a Ângela, se você ainda está dotada com portaria ainda no Departamento de Educação, como diretora do Departamento de Educação? 10 minutos com a parte. Alô? Poderia fazer novamente a pergunta, por gentileza? Eu gostaria que você fizesse novamente a pergunta, por gentileza. Você me concede uma parte? Sim. A última pergunta. Se você ainda está no Departamento de Educação como diretora da portaria? Estou ainda. Portaria? As demais perguntas você notou? Foi falado? Notei, posso responder? Vereador, é realmente incrível, mas aconteceu. Eu posso dizer isso porque eu estou vendo o material que está lá na pasta. Realmente, houve pedido de horas extras e não havia pedido de desconto de horas e não havia horas extras na pasta desse funcionário. Então, isso se deve ao fato dele realmente não ter um conhecimento geral, que se ele perguntasse, ao menos... Existem, inclusive, os secretários de escola que sabem da vida funcional, que sabem como que existe lá, mas ele não tem, ninguém pergunta a ele. Porque o funcionário tem a vida, tem todos os prontuários lá. Então, existiram mesmo pedidos de horas extras, estão existindo hoje também, porque
os descontos ainda estão sendo recontados. Agora, não é uma coisa assim, não se pode tirar um direito ou cortar um dever sem que haja o devido processo legal. Então, esse trabalho que foi feito e que está sendo fechado agora é uma investigação, um preparo para que se possa fazer o devido processo legal. Com certeza, nós não vamos dizer se vai ser descontado, se não vai ser descontado, porque isso não compete a mim, compete à comissão competente para isso que vai ser formada. Mas existem sim. E eu acho até bom que se tenha... Dos dados que nós já levantamos agora, nós temos uma porcentagem, isso talvez elucide, de 54% entre os funcionários da educação que tem horas em haver. 54%. Desse nosso trabalho prévio, desse planilhamento que vai ser entregue à comissão competente para verificar o que vai ser feito, porque nós não sabemos. Nem podemos inferir nada, que aí estaríamos exorbitando das nossas funções. E não é essa a intenção. Nós temos 29% de funcionários que estão devendo horas. Que faltou, pediu desconto, e tem lá, estão devendo horas. Isso tem em documentos, vereador. Tem o funcionário pedindo, o diretor concedendo, e ele não tinha horas no banco. Porque não tinha regularizado essa situação. Nós estamos detectando problemas que ocorreram. Nós não estamos inventando dados, nós estamos pegando... Então, existia isso. E nós temos 17%, está tudo redondinho. Tudo certinho. Então, esses dados realmente nos levam a dizer assim, nós precisamos organizar isso para que os funcionários não sofram prejuízo. Porque quem tem horas em haver, nada mais justo que, quando o filho fica doente, que possa ficar uma semana em casa tomando conta do filho. Porque nós sabemos que a SLT não aceita o atestado médico para tomar conta do marido, para tomar conta do filho. Vai descontar da hora dele. E não é justo, porque o professor tem aquelas horas em haver. Então, ele vai usar o momento certo, por exemplo, se tiver condição de faltar uma semana, estar resguardado pela lei, é justo que se conceda isso. É uma questão humaníssima. É por esse lado que nós estamos pensando. Pois não. Primeira coisa que eu falo, dos 29 que devem, que a gente sempre tem que também ter o cuidado de falar, que numa questão como essa, acho que mais nada pode ser tratado como absoluto, né? Dado... repetindo a palavra, total desorganização com que se concilia as coisas. E aproveitar um gancho que a senhora falou, de fato a CLT ela não prevê esse tipo de acompanhamento, e fica aqui até uma sugestão para a secretária de Educação, levar ao prefeito, mas a lei municipal pode dispor, porque muitos municípios têm leis municipais, que autorizam o servidor no acompanhamento do filho, né? Antigamente as leis dispunham só da servidora, mas hoje já se reconhece esse papel também ao pai. Mais uma parte, só para concluir. Vereador. Então, o que a gente gostaria, e esse é o motivo da convocação, a Ângela perguntou assim, falou, nossa, mas eu quero saber que a gente está judiando. Não é. A gente fez essa convocação para tentar prevenir o que vem depois. A ideia é de prevenção do que vem depois. Essa é a ideia da convocação. Então, é exatamente porque se reconhece tamanha desorganização, a gente não pode afirmar categoricamente que o funcionário deve. Sabe, o momento que eu pedi ao presidente que ocupava aqui, que fizesse constar na ata esse reconhecimento da desorganização do prontuário, também é pensando para que no futuro o servidor possa ter cópia dessa ata e judicialmente entrar com HC tentando trancar o procedimento, porque eu não consigo vislumbrar, depois do que foi dito aqui, como se pode aferir, mais uma parte só para concluir, como se pode aferir tanto positivo quanto negativo, e acima de tudo, o fator que mais me chama a atenção, que foi o marco zero que eu disse, é o reconhecimento desse pedido, principalmente no caso da hora negativa, que é o que deve a hora. Ele solicitou a sua diretora fez um documento, foi levado ao RH e foi autorizado. No meu entendimento, de tudo o que se passa, esse é o ponto zero.
Esse é o ponto zero, o reconhecimento da administração pública do desconto de hora. Se ela reconheceu naquele momento, é porque averigou. E se averigou, é porque deveria ter dentro do prontuário do servidor, só para concluir, Geraldo, dentro do prontuário do servidor, a hora gerada. Então a gente gostaria que fosse respeitado esse marco zero que a gente fala, principalmente no caso desses 29%. São só essas minhas considerações. Eu vou falar? Ângela usa o resto. Alô? Senhor vereador, eu concordo com você, mas assim, eu estou achando assim, que ainda falta um entendimento em cima dessas horas. Você fala da desorganização, a gente, na realidade, tentou organizar o que estava desorganizado para que continue eles não tendo problema no futuro. Foi isso que nós tentamos, na realidade, na nossa prática. E hoje, até assim, para os próprios professores, que alguns deles vieram falar comigo, porque assim, eles recebem toda a planilha, verificam, se eles não estão de acordo, eles já escrevem, não estou de acordo, quero verificar algumas outras planilhas. Posso? Porque pensei que você não estava prestando atenção. Então, teve até um professor que falou, nossa, por que eu não fui marcando? Porque tem professor que é perfeito, assim, bateu tão certinho tudo que ele tinha marcado na agenda dele, o que estava na escola e o que estava com ele. E teve professor que não marcou nada. E agora, a partir de agora, eu vou marcar todas as minhas horas, para me poder, para ficar melhor para mim saber se eu vou descontar, o que eu vou fazer. Então, na realidade, a gente não está vendo isso como um ponto negativo, né? E assim, a maioria também viu como ponto positivo. Assim, a minha preocupação é o entendimento mesmo negativo de vocês, que na verdade não era para esse fim. Era mesmo para organizar a vida deles e a gente poder. Agora, nós também temos essa preocupação em relação às horas para desconto. Você pode ficar tranquilo que a mesma preocupação que vocês têm, nós também temos. Então, será estudada tranquilamente, junto com essa comissão, na hora de fazer o término, né, do levantamento. Dando prosseguimento, a lista chamada, nós temos agora, ante a ausência do vereador Augusto Canto, direito de palavra ao vereador Geraldo Atleta, por 5 minutos com a parte do vereador. Eu vou perguntar à bancada, pode qualquer uma das duas professoras responder. Eu queria saber, para ficar mais claro até, se nessa legislatura, ou seja, nos anos de 2013 e 2014, houve desconto de horas extras trabalhadas no período de 2009 a 2012. Também, ao que deu a entender, alguns servidores da educação já estiveram tomando conhecimento dessa planilha, embora o procedimento ainda não esteja concluído. Pelo menos é o que eu entendi, que já há servidor tomando conhecimento. Assim sendo, eu queria saber se já houve contestação, seja de qualquer forma, mesmo que verbal, de algum servidor. E também queria saber se foi providenciada ou será providenciada alguma sindicância para que se apure o responsável por esse descontrole dos servidores da educação, uma vez que acaba sendo até um desrespeito ao servidor, né, ele não ter a sua vida profissional ali num prontuário. Então, eu queria saber se foi providenciado ou será providenciado, está se pensando nisso, uma sindicância para ver quem é o responsável por isso. Alô? Esta comissão que você falou, essa sindicância, na realidade, em cima dessa comissão, como nós conversamos com o jurídico, foi que ele, na realidade, nos direcionou, né, que depois de todo o levantamento pronto, que era importante estar montando, sim, essa sindicância, essa comissão, para a gente poder fazer esse término desse levantamento. Na verdade, essa comissão já seria mesmo uma comissão de sindicância, né? Para poder fazer o término e até verificar, né, como
o vereador falou. Às vezes, dentro dessa caixa, pode ter se perdido em algum caminho, algum documento, né? Então, será feito. Outra pergunta que você falou, será que alguns já estão descontando? O que ocorreu numa das escolas, sim. Como teve professores que verificou e que viu que realmente ele tinha horas para pagar, ele já combinou com a própria diretora de escola e ele mesmo já pagou tranquilamente. Na realidade, nem era para estar sendo feito isso neste momento, mas ele, como tinha certeza que ele estava com essa dívida, ele mesmo já se organizou e já pagou essas horas. Por isso que, assim, eu até me espanto às vezes com esse... Porque não houve desrespeito, momento algum. De uma parte? De uma parte? Sim, concedido. Pois eu queria, com relação, houve algum servidor que fez contestação. Agora, a senhora citou servidor que já pagou, né? Horas que ele estaria devendo. Agora, e descontado? Já houve desconto, né, de horas trabalhadas naquele período de 2009 a 2012, agora nessa legislatura? Sim, é esse funcionário que eu estou falando. Houve numa escola, como ele já viu que realmente ele tinha, ele mesmo combinou com a diretora, isso a diretora me falando, mas não foi falado para ele, olha, você tem, não. Por ele mesmo, ele percebeu, então, por isso que eu fico preocupada de ter esse movimento sem... Mas foi bem tranquilo, viu, Geraldo? Nada de... Só mais uma parte. Com relação à contestação, já houve servidor, embora ainda não se concluiu esse procedimento, mas nós percebemos que já há servidor tomando conhecimento da sua planilha, do seu prontuário, que seria. Já houve algum tipo de contestação, mesmo que verbal, de algum servidor? Houve. Muitos? Não houve muito. Teve uns 2, 3 que foram contra, mas daí eles sentaram e viram que realmente eles estavam devendo. E daí eles assinaram concordando. Você me concede uma parte também? É só para concluir. Eu vou, nesse meu parte, vou direcioná-lo à própria Tânia, até porque também ela tem um conhecimento jurídico aí, eu tenho demonstrado em suas palavras. Coisa que eu observei aqui é que nós falamos primeiramente de um levantamento, que não é algo final. Que não é algo final, porque se pretende fazer uma comissão com ampla defesa, contraditória e tudo aquilo que a nossa Constituição trata, não só no processo, né, jurídico, legal, mas também nos processos administrativos, que é o caso. Eu observo o seguinte, que a gente tem que pontuar, ou é levantamento ou é processo, porque como que pode se permitir, se não tem uma finalização do trabalho, que um servidor, mesmo querendo, desconte a hora? Isso é um ponto que a gente tem que ver. E se é um levantamento, como que alguém pode se dar por citado num levantamento a ponto de fazer contestação? Então, é uma coisa que me chamou a atenção. E uma coisa que eu não vi respondido do vereador Geraldo Atleta, foi de 2013 a 2014, foi aceito o desconto de horas geradas na administração passada, que foi algo levantado por ele que me passou despercebido. Então, eu queria saber essas coisas. Então, se é levantamento ou não é levantamento, como se pode permitir que se desconte, mesmo com a própria pessoa conhecendo, se não é algo final, se é um mero levantamento, e como que alguém pode se dar por citado num levantamento, que agora me confundiu, estava acreditando que era um levantamento, mas está me parecendo mais que um levantamento isso. São essas minhas perguntas. Posso? Realmente, é um levantamento, continua sendo uma computação de dados, isso está mais do que pacífico na formulação do trabalho, é uma computação, e nessa computação se chegou a alguns dados, a conclusão. O trabalho de levantamento, sim, está concluso. O trabalho de levantamento de dados, nós temos à disposição de todos os servidores, 243 procedimentos planilhados, de todo o prontuário dos professores, servidores, secretários, merendeiras, ADIs, que fazem parte do Departamento de Educação. Então, não podemos esquecer que existe atualmente também
o ponto, né? O ponto eletrônico. Então, o funcionário hoje já tem condição de saber, ele puxando um extrato do ponto, se ele tem horas em haver, se ele tem horas devendo, se ele pode pedir hora extra, também já facilitou de 2013, 2014. Então, quando o funcionário é chamado para tomar conhecimento do seu prontuário, vamos dizer assim, do levantamento de dados que chegou à conclusão, ele contestou, nós podemos, o que o vereador usou, o termo contestar é o termo, vamos dizer assim, jurídico legal. Mas na situação que se apresenta, não seria um termo contestar, porque quando ele discorda do levantamento de dados, ele fala, eu vou pegar meus apontamentos e volto. Então, o funcionário é chamado lá, aqui, ó, essa aqui é a sua planilha, vamos ver se está certo? Aí ele pega folha por folha, dia tal, ele pega agenda, ele pega os seus olerites, ele vê, não, eu acho que esse dia aqui eu não faltei, eu acho, ótimo, então, daqui 2 dias eu volto, daqui 3 dias, a hora que o professor resolve, eu tenho uma janela tal dia, posso voltar? Posso. Aí ele volta com os documentos que ele tem, com os apontamentos dele, fala, ó, esse dia aqui está errado. Aí eu confiro, não, realmente você tem razão, eu risco aqui e coloco do lado. Então, não é uma contestação. Ele está averiguando que aquilo não é exatamente. Aí a gente reformula, põe nos moldes que ele confirmou. Ah, mas no lerite tem que eu fui descontado. Ah, está certo, vou colocar aqui. Por isso que eu falo, nós estamos formando material que, se necessário, o professor possa buscar na justiça o seu direito. Porque se eu não disser para ele, ó, que aqui você tinha direito, ou aqui você tem dever, ele não tem o que buscar mais para frente. Então, é sim um levantamento, uma computação de dados, uma análise de amostras, e essa análise de amostras vai permitir ao interessado saber dos seus direitos e seus deveres. E aí sim ele pode. Agora, não cabe, nesse momento de fechamento de planilha, que estão todas prontas, não cabe nesse momento eu dizer, uma sindicância, não. Isso quem vai decidir é a equipe competente nomeada para isso. Por enquanto, eu estou oferecendo as duas partes, eu estou oferecendo os dados que eles precisam para saber como é que eles vão atuar. Porque se eu não sei do direito, como é que eu posso buscar? Então, eu acho que é isso que nós estamos proporcionando. Eu acredito que seja isso. Oferecendo, olha, aqui estão os seus direitos. Você tem tanto direito, você tem tantas horas. Agora, como vai ser tratado isso? Não compete a mim. Compete à equipe técnica responsável por isso, que será nomeada dentro dos modos legais. Nós estamos fornecendo subsídios. Eu não sei se eu me fiz entender no termo sindicância e no termo contestação. Não é uma contestação legal. Existe uma verificação. Ah, eu não concordo, vamos verificar. É a mesma coisa que eu pedi, deixa eu rever esse material? Vamos rever juntos o material. Uma parte? Pois não, vereador. No ano de 2013, até a data de hoje. 2013? No começo de 2013, 1º de janeiro de 2013, até a data de hoje, algum funcionário fez desconto de horas relacionados ao ano de 2009 a 2012? 2013 a 2000, desconto de horas? Sim. Se ele descontou? Descontou. Ele descontou, sim, Eduardo. Houve desconto, sim. Mesmo sabendo que quando o funcionário pedia para o diretor, era autorizado esse desconto de horas, porque alguns realmente tinham. Por isso que foi feito esse levantamento, porque os que tinham muitas horas, eles queriam, na realidade, receber. E, às vezes, foi pedindo, e o diretor foi fazendo o documento, nós fomos aceitando e foi subindo para o departamento. Então, foi realmente feito, sim. Eu acho que acredito até que esse fato, no início, eles terem pedido e não ter tido esse levantamento, foi que acabou algumas pessoas fazendo até desconto de horas, sem ter, às vezes, as horas, e hoje, às vezes, até está com essa dívida, estar com essa dívida. Vou aproveitar só pela questão do gancho, pedir uma parte para Vossa Excelência. Nessa administração, 2013 2014, houve desconto de horas de servidores que tinham horas geradas da administração passada. Dentre esses servidores que descontaram horas geradas na administração passada, nesta administração,
algum deles está dentro desses 29% de servidores que devem horas? Agora vamos ter que verificar. Sinceramente, não dá para lembrar, porque é tudo em documentos, né? Tem que verificar, vereador. Então, continuando na parte... Então, assim, muitas coisas que envolvem, né? Mas vocês podem ficar tranquilos que a gente vai fazer tudo da melhor forma. Quem mais? O vereador Geraldo tem mais 5 minutos de réplica, vereador. Pois não. Professora, e pode ser que eu, como bom aluno lá no passado, não tenha aprendido bem, mas um pronunciamento, eu posso contestar ele. Naquele momento está sendo feito, eu contesto, eu não concordo com isso. É uma forma de contestar, né? É verbal, é uma discordância, não é? Então, é por isso que nós usamos esse termo. Então, eu posso até não ter aprendido corretamente, mas eu acredito que no dicionário que eu tenho aprendido deve ser isso, deve continuar sendo isso, não é? Mas também eu folgo em saber da preocupação do departamento em organizar o prontuário dos servidores da educação, porque isso significa que há respeito pelos servidores. É necessário que o servidor chegue lá e procure saber qual é a situação dele profissional. Eu devo hora, não devo? Olha, está aqui, o prontuário seu é esse, a informação que eu tenho que dar é essa. Porque seria muito fácil também simplesmente criticar a administração anterior, que houve descontrole e lavo minhas mãos, mas folgo em saber que está havendo essa preocupação. Eu acho importante isso, que se respeite o servidor. E também, talvez ali no momento em que permitiu-se que descontasse, até por isso que eu queria saber como está funcionando isso, que o servidor descontasse lá uma hora que possivelmente ele tenha feito naquele período, até não teria como se radicalizar, até pela necessidade aí de que, e pela informação também que nós percebemos que a própria escola tem um prontuário do servidor, né? E que também já percebi que já está fazendo um confrontamento entre esses prontuários, embora essas caixas estivessem praticamente desorganizadas. Então, é importante nós sabermos que está sendo tratado dessa forma, e acredito que depois, quando houver o trabalho dessa comissão de sindicância, fazendo com que se formule ou se conclui o trabalho, como será procedido esses descontos ou não será procedido, certamente o servidor vai ter prazo para recurso, obviamente, eu acredito que seja dessa forma que deva acontecer, e se for dessa forma, nós entendemos aí que haverá o contraditório e o direito do servidor se defender também. Por isso que eu perguntei se durante esse período já houvesse algum tipo de contestação, de discordância, até para nós termos uma análise, já que as senhoras estão aqui, não é? É importante nós termos esse conhecimento, porque amanhã ou depois também, o servidor vai, que se sentir lesado, muitas vezes pode até procurar a Câmara Municipal, procurar saber, vereador, estamos com conhecimento disso, houve uma sessão extraordinária na Câmara, e a situação, como é que ficou? Como será procedido? Embora tenha aí a forma jurídica de se fazer isso, mas folgo em saber que está sendo tomada essa providência. Obrigado aí pela presença e as informações prestadas a essa casa. Desejarem, tem 10 minutos de uso da palavra. Então, seguindo a... Eu queria só Pois usar 10 minutos. E pedir desculpas para o vereador, porque o termo contestação, o senhor entenda bem, a professora, quando ouve o termo contestação, percebe assim, não concordo, vamos discutir, ótimo, mas fala um pouco mais alto, talvez porque a professora já esteja aposentada há algum tempo, e fala um pouco mais alto a advogada, que fala contestação, geral. Então, aí que eu não lhe corrigi jamais. Eu apenas disse que contestação ouviu a advogada e não ouviu a professora. Mas eu lhe agradeço muito a gentileza e a hombridade com que o senhor nos tem formulado as perguntas, os questionamentos. Muito obrigada, sua delicadeza. Seguindo a palavra dos aqui presentes, nós passamos então à vereadora doutora Ana Paula para fazer uso da palavra, caso deseje, por 5 minutos com a parte. Eu acho que... Boa noite a todos.
Eu acho que o assunto já se restou quase que esgotado, mas eu gostaria só de fazer algumas perguntas para entender melhor a situação. Pelo que eu entendi, é feito um controle nas escolas e um controle no RH. Para que a professora, vamos dizer, faça as horas extras, ela tem que ter uma permissão. Quem permite que ela faça essas horas extras e quem a autoriza a descontar? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é, sendo a diretora, se for a diretora, quem autoriza a realização das horas extras, e sendo a diretora quem autoriza a realização e quem autoriza os descontos, ela emitindo um documento, esse documento indo ao RH, eu pressuponho que essas horas tenham sido realizadas e devam ser descontadas. Então, esse é o meu segundo questionamento para que haja divergência. Porque, pelo que eu entendi, na gestão passada existia um descontrole nas pastas. Outra questão, se essa pessoa que fazia esse controle dessa documentação era um servidor que tem que ser responsabilizado também por este mau controle que prejudicou a vida de outros servidores. Se existe um processo administrativo para apurar quem fez isso, né, para que essa pessoa também seja advertida ou penalizada, se for o caso. Outra questão que ficou falado aqui, que isso é apenas uma apuração administrativa e não um processo administrativo, apenas um procedimento. Eu queria saber que se depois desse procedimento e instaurada essa comissão e sendo verificado que a pessoa deve essas horas, qual será o procedimento futuro? Será instaurado um processo administrativo e existindo contraditória, ampla defesa, antes dessas horas serem descontadas? Outra questão, eu acho que esse desconto é de todos os servidores. Então, foi falado que agora existe um cartão de ponto que se faz o controle de tudo isso. Sempre é utilizado esse cartão de ponto, porque eu suponho que, às vezes, a pessoa não esteja na escola, e se não for feito pelo cartão de ponto, se existe algum documento. Qual é esse documento, se é autorizado pela diretora ou por quem, chefe de departamento. Então, assim, para que eu possa entender como que funciona e como que você vai chegar nesse controle. Então, basicamente, seriam essas as minhas perguntas, porque o que foi explicado aqui também já me fez esclarecer grande parte das minhas dúvidas. Então, a pergunta pode ser para quem achar que tem mais conhecimento desse assunto. Passamos a palavra, então, por 10 minutos, 10 minutos com a parte, as convocadas. Posso estar respondendo. Você fez a pergunta, quando os professores fazem horas extras, quem que determina, né, se é o diretor de escola ou quando eles vão descontar, se é o diretor de escola. Depende do momento, né? Se for fazer uma festa, daí eles não, já é automático dentro da escola ele convocar os professores, né, ou até mesmo alguns funcionários que fiquem na festa e façam horas. E o desconto de horas, né, é o diretor também que pede, passa para o Departamento de Educação, e o Departamento de Educação assina e manda para o Recursos Humanos. Então, funciona dessa forma. Essa pergunta, respondi? Deu para responder? A segunda pergunta, vereadora Ana Paula, você poderia fazer novamente, por gentileza? Uma parte, por favor.
É que tem que ter. Desculpa, porque também. é a primeira vez, na realidade, que eu participo. Não, é que eu tenho que te pedir uma parte para poder... Ah, tá. Concedido, tá. Estou aprendendo. Então, o que acontece? Pela sua resposta, eu entendi que, em determinados casos, vamos supor, vai ter uma festa. Então, quem autoriza é a diretora. Então, quem sabe efetivamente que a professora fez aquelas horas é a diretora. Então, eu entendo que se a diretora sabe que aquele funcionário fez as horas e ela autorizou a realização das horas e ela autorizou o desconto, o que eu não entendo é que como que o departamento de RH vai poder dizer se essa pessoa tem ou não as horas. Então, hoje, eles têm um cartão de pontos, né? Então, se ela sai às 5 e hoje ela fez uma hora que ela saiu às 6, então está registrado no cartão de pontos. O que não acontecia em 2009 a 2012, porque não existia isso. Então, esses documentos que vinham das escolas foram colocados dentro de uma caixa, misturado, entendeu? Não ficou, por exemplo, todos numa caixinha só. Então, misturou. Então, se perdeu aí nesse caminho. Agora, hoje, eles têm, a diretora manda, além de mandar as horas, né, porque ele quer descontar, foi feito no tal dia. Confere, né, com a planilha do relógio, está tudo certo. Porque, na realidade, essa vida fica com o secretário de escola, né, dentro de cada escola. Me concede uma parte? Então, eu entendi isso. É que eu penso assim, se lá dentro desse documento, dessa pasta que vocês encontraram, existia o documento da diretora autorizando essa realização de horas, entendeu? O que eu não consigo, se existia esse documento autorizando a realização das horas e autorizando o desconto, entendeu? É isso que eu não entendo, como que não pode o funcionário depois descontar. Não, ele pode descontar. Eu não estou entendendo o... Você me concede uma parte, Angela, por favor? Você me concede uma parte? A vantagem de se discutir as coisas que às vezes abre volume. Entendi perfeitamente o que a doutora falou. Que é mais ou menos assim, a autoridade, se pudéssemos assim tratar por autoridade, responsável pelo reconhecimento, até pela proximidade com o servidor, de que ele tem o direito das horas geradas, é o diretor da escola, porque é ele que encaminha. Então, o que a Paula quer falar, que eu já tinha perguntado, mas ela explicitou de uma maneira talvez melhor que a minha, é o seguinte: se o diretor, ele escreveu lá no papel, por causa da festinha ou de qualquer outro motivo, que esse servidor tem 4 horas, e o mecanismo de comprovação das horas do servidor à época era falho, de modo a não permitir que se gerasse dentro do prontuário dele as exatas 4 horas que o diretor reconhece, como que pode falar que ele não tem as 4 horas? Ou seja, você renova mais uma parte para mim, por favor, só para concluir? Ou seja, o professor, o secretário, o inspetor, qualquer servidor de educação, ele teve reconhecido pelo diretor. Não seria assim, nesse levantamento, por exemplo, de bom tom, ainda antes que se concluísse, e se fosse possível, que fosse convocado todos os diretores e fosse feita uma pergunta simples ao diretor: o senhor reconhece esse documento como emitido pelo senhor e essa assinatura como sua? E se ele responder sim, me perdoe a franqueza, eu acho que finda seu processo. Porque ele e foi reconhecido inclusive por você aqui, como a pessoa responsável por indicar essas horas. E se ele indicou essas horas, não pode ser um mecanismo falho de uma administração má gerida que possa causar prejuízo aos servidores. Não sei se é essa a linha de raciocínio da Paula e se eu me fiz entender. Dá uma parte. Quem que está com a palavra? Gente? Dá uma parte? Então, mas o que se entendeu é justamente isso. Que se tiver lá um pedido de desconto de hora já descontado, coloca na planilha. Se houve horas trabalhadas, coloca-se na planilha. O problema é que antes não tinha nada disso organizado, então não se sabia o que acontecia. Nem o servidor sabia, nem a administração da educação sabia. E hoje, fazendo esse trabalho, esse levantamento, vai se saber. Daí começa a ser vou chamar de processo, mas um novo processo. Olha, você reconhece isso ou não? E aí sim, a comissão que vai ser formada, seja ela de sindicatos que for, é que vai avaliar se isso realmente é real, se não é. E aí se começa, né? O servidor vai ter direito ao contraditório. Olha,
olha, está faltando horas para mim aqui, ou não está correto, né? Eu entendi dessa forma, ou eu estou errado em alguma coisa. Alô. Geraldo, é isso mesmo. Só para completar aqui da Ana Paula, por exemplo, hoje a diretora que está, por exemplo, na Escola Isaura, não é a mesma que estava na época na Escola Isaura. Então, ela não tem aí os dados, porque os dados vieram todos para o Departamento de Recursos Humanos. E esses dados se encontram nessa caixa. Se encontrava, né? Hoje não se encontra mais. Então, hoje, por exemplo, em fevereiro e março, o funcionário foi lá e pediu as horas. Ela confirmou e deu as horas, né? Acreditando que esse funcionário poderia ter essas horas. Só que o funcionário, ele não tinha as horas. Para você ter uma ideia, teve alguns documentos que nós pegamos em mãos, das pessoas que, às vezes, eles viam algumas coisas, falavam assim, olha, poxa, verifica isso aqui, ó. Dia 1º de setembro, vamos pôr dia 1º de setembro, para o funcionário era sábado, porque era tudo manual. Daí, no mesmo dia 1º de setembro, o funcionário estava de férias. E no mesmo 1º de setembro, era sábado. E daí, quem assinava não era nem o diretor, era, por exemplo, o Departamento da Administração da Prefeitura. Concordando, como assim estava de férias, trabalhou no sábado, sabe? Tem coisas confusas. Por isso, ainda está tudo em estudo para ver como que é que nós vamos organizar isso, para que todos os funcionários fiquem tranquilos. É complicado? É complicado. Não, aperta. Como que eu falo? Não cedo. Então, é que a doutora Ana Paula, ela tem razão no questionamento. Veja bem, o documento que existe lá na caixa, que o diretor de escola, ou seja, quem for, está dizendo assim, olha, houve essas horas trabalhadas. E isso já está acreditado, não precisa questionar esse documento, não é? Tá? Correto. Posso dar uma parte agora também ou não tem direito? Eu tenho que responder para ele. Está todo mundo falando? A palavra é de vocês concedem. Pode usar a palavra, por favor. É só para esclarecer, vereadora, é a seguinte, por exemplo, normalmente os fatos são normais. O professor pede, a diretora concede, vai fazer, é normal. Mas existem uns fatos atípicos, por exemplo. E quando surgem esses fatos, eles são separados. Porque esses fatos que são atípicos nos demonstram que as coisas não estão certas. A gente pode estar enganado, mas então esses nós vamos pedir à gerência superior, nós vamos entregar ao jurídico, vamos perguntar o que fazemos, o que eles vão fazer. Por exemplo, o fato que ela citou, nós temos um prontuário que tem assim, no mês de maio, no dia 1º, o funcionário estava presente, assinou ponto, quando era assinado. Aí aquela planilha está prontinha, feita todos os dias do mês. Mas no mesmo prontuário, na mesma caixa, encontrou-se uma outra planilha do mesmo mês, dos mesmos dias, sendo que no dia 1º é sábado. E depois encontrou-se uma terceira planilha do mesmo funcionário, do mesmo dia, sendo que naquele dia era feriado. Falei, gente, ou nós estamos enganadas ou a coisa virou loucura. Então eu tenho 3 planilhas do mesmo funcionário, no mesmo mês, no mesmo dia, que um dia é sábado, um dia é feriado e um dia ele faltou. Um dia ele assinou o ponto. Então, aí suscita a nossa dúvida. Vamos separar. As coisas que a gente não pode conferir assim, certo, a gente separa. E também tem o problema assim, existem fatos que o professor, quando a gente fala, você tem 10 horas em haver, você tem 10 horas para descontar quando você for preciso. Ótimo. Você está devendo 10 horas, porque você descontou uma semana, que você disse aqui no atestado que está descontando porque seu filho está doente, mas você não tinha horas extras. Ah, não, mas eu combinei com a diretora fulano de tal, e eu passei um papel, ela assinou. Nós não temos mais essa diretora, mas nós tomamos o cuidado, vereador, de chamar várias das diretoras que foram nomeadas, que foram nomeadas pelo funcionário que estava reclamando, e que afirma que ela estava consciente, nós chamamos... Olha, nós temos um fato aqui que eles estão dizendo que você... Não, se eu assinei, foi um acordo, mas está tudo certo. Então, nós estamos levando em consideração todos os lados da questão. Nós não estamos deixando de averiguar nenhum... É como se fosse assim, puxar um novelo e a linha arrebenta, a gente emenda e continua. Nós estamos tentando ver assim, tudo que cada um tem direito. Porque só reclama quem está devendo, ora, lógico. Mas, mesmo assim, nós estamos averiguando as horas que as pessoas estão devendo, as horas que a pessoa tem em haver, nós estamos averiguando tudo, para que não haja nenhum prejuízo. E, realmente, as diretoras assinam. Mas, como mudou o sistema de avaliação. Antes era
cada professor assinava um livro de ponto, depois passou a ser um ponto eletrônico, o que vai ser muito mais fácil daqui para frente. E o finalzinho de uma das suas perguntas, a quinta exatamente, é a seguinte: às vezes o funcionário não passa o ponto, realmente. Ele está na escola, está dando aula, depois ele vem, por exemplo, ele vem no departamento para fazer um acerto na hora do almoço dele. Ele vem aqui para ver, eu preciso de um documento que está na secretaria, eu vou buscar. Aí, passou do horário dele, mas ele está a serviço da escola. Uma secretária vem até a central buscar documentos dos professores, buscar ler. Então, ele passa o cartão aqui na central. Ou então, quando ele chega lá, se ele está fora da cidade, em um lugar que não tenha o cartão de ponto, ele faz um documento que chama acerto de cartão. E a diretora fala, não, o funcionário tal não passou o cartão na hora do almoço, ou tal hora assim, porque ele estava a serviço da diretoria, a serviço dos... Então, aquele dia, ele faz um acerto de cartão, ele não tem prejuízo nenhum. Só que a lei diz que só podem 3 acertos por mês. E estava acontecendo vários outros. Então, nós estamos também adequando isso tudo para o funcionário, se ele estiver em outro lugar, ele corre numa escola próxima e passa o cartão. Logicamente, ele tem que ligar para o Departamento de Recursos Humanos e pedir que autorizem a passagem de cartão naquele fora do lugar, da sede habitual dele. Mas agora é mais fácil um controle geral. A gente tem uma visão, tem um mapa como esse agora. Esse nosso foi manual, mas agora nós temos um mapa eletrônico que nos permite dizer se está certo ou está errado. Deu para esclarecer? Lógico. Eu entendi que agora tem o controle, está tudo mais fácil, etc. e tal. A minha única preocupação é a seguinte: esses documentos que essas diretoras emitiram autorizando, quando não se tinha esse controle, autorizando as horas e autorizando os descontos, eu entendo que eles tenham que ser reconhecidos, mesmo que não existam o apontamento no RH, porque é um documento público emitido por elas. E como foi dito por vocês mesmas, na administração passada existia-se um descontrole nesse sentido. Então, eu acho que, partindo desse pressuposto, eles não poderiam ser prejudicados. Então, esse é o meu entendimento. Vereadora, antes só que a senhora encerre as palavras, só alertar que já está no tempo da réplica, então a senhora tem 5 minutos com a parte, tá? Tá, então aí a minha outra questão era em relação à comissão. Né? Depois da comissão averiguando se realmente as pessoas têm horas para pagar, se vai ser feito o processo administrativo, se eles terão o contraditório garantido. E seriam só essas as minhas considerações. Encerrar, você me dá uma parte? Dou. Só que eu estava vendo tudo assim, tentando relembrar das coisas que eu pensei, e uma coisa que eu queria ter o esclarecimento só para terminar, que foi na minha primeira pergunta, acho que acabou passando batido. Essa questão da janela dos professores, Ângela, se você pudesse explicar para mim, sou leigo, o que vem a ser essa janela, muito embora a gente tenha buscado algumas informações, possa não ter entendido corretamente, e se, salvo engano, essa janela não se dá por hora recebida, o professor não recebe pela janela. E se ele não recebe, eu queria saber se existe possibilidade de estar descontando alguma coisa referente à janela dos professores. Alô. Eduardo, funciona assim. Por exemplo, um professor ele tem 5 aulas na segunda-feira, de manhã. Vamos contar 5 aulas, o certo, né? Ele entra às 7 e sai meio-dia. O professor, isso acontece com o professor de hora-aula. Só que na terça-feira ele não dá 5 aulas, ele dá 4 aulas. Só que ele entra na primeira aula, a segunda janela. Daí ele tem a terceira e a quarta aula. Então, essa janela, na realidade, não é uma aula, né? Porque é contado como horas-aulas, e não como, por exemplo, o professor de primeira a quarta é contado direto, né? Ele tem uma carga completa. O de hora-aula, não. Então, essa janela, na realidade, eu não estou entendendo assim, a discussão dessa janela, porque eu gostaria também de entender melhor, se algum professor reclamou, para me poder entender melhor, para ver o que é que possa... O cartão está sendo
direto, é isso? Dá uma parte. Professor, dá uma parte. Até para que haja um paralelo. Assim é também no Estado? Para nós aprendermos aqui. Funciona assim também no Estado? O professor que tem a janela ali, ele não recebe essa hora-aula? Não recebe, não. A hora assim, é uma janela, né? Eu tenho que dar 9 aulas por dia. Eu entro às 7, 2 às 5 da manhã, mas daí eu tenho que dar só as 3 últimas, né? Por exemplo, essas 2 primeiras seria a janela que eles falam. Né? Parte. Eu posso até ter entendido errado, não quero passar aqui à frente do vereador Eduardo, mas aparentemente ele quer dizer, olha, que benefício o professor poderia ter para que ele também, nessa janela, não ficasse prejudicado. Não sei se é isso que ele gostaria de propor, mas seria uma proposta dele. Você não dá uma parte? Pode não, sim. Eu queria saber assim, eu queria entender primeiro o que era a janela, eu entendi que essa hora vaga, aula vaga, digamos assim. Isso. E se o professor é horista, recebe por hora aula, ele não recebe dentro dessa hora vaga. Agora eu queria saber o seguinte, ela tem algum efeito, essa janela, para fins de configuração de qualquer benesse ao professor? Tipo, isso aqui pode constituir essa janela como banco de horas? Ou pode, por exemplo, essa janela de algum modo ser descontado de professor? É isso que eu queria saber. Não que tenha chegado alguma reclamação. É o entendimento, porque se tivesse chegado a reclamação, eu pontuaria como exemplo. Bom, é assim, o professor de hora-aula, ele tem uma carga que ele tem que cumprir de o máximo é 35 aulas no mês. Né? Daí ele tem mais 2 de HTPC, que ele faz nas escolas, e 2 aulas livres que ele ganha, por exemplo, em qualquer outro lugar. Então, completando, tem que dar, como aula, ele tem que ter 35 horas aulas no mês. Isso já é certo. Então, se for contar essas janelas, vai contar com mais horas aulas. Entendeu? Eu tenho que na realidade, assim, nunca houve nenhum questionamento em relação a isso, entendeu? Dessa janela, porque eles já sabem que eles têm, no dia, cumprir 9 horas aulas. Geralmente é certo. Por exemplo, o professor que dá aula de 5ª a 8ª, ele vem de manhã, cumpre sua carga e vai para uma outra escola depois. Então, geralmente, dá as 9 horas aulas. O que acontece, assim, as aulinhas de musicalização, pode ser que seja, né, isso, eu não sei, houve alguma reclamação a respeito? Ah, sim. Mas essa janela, na realidade, é normal, entendeu? Eles nunca ficam, assim, umas 3 janelas, por exemplo, a não ser que o professor entre, é o último do concurso e tem aí 2 aulas numa escola, 3 aulas numa outra escola, que entrou depois, já existe um horário pronto. Daí pode acontecer que ele tenha várias janelas, sim. Tá bom? Deu para entender? Sim, na parte sim. Uma parte. Então, as minhas questões, falta essa parte, depois de constituída a comissão, verificada, se tem horas para descontar, como vai ser o procedimento. Vai ser feito um processo administrativo, garantindo o contraditório. E mais uma coisa que eu queria, da afirmação de vocês, que eu gostaria de saber. Existindo a declaração do diretor, que autorizou tanto fazer como descontar as horas, vocês estão reconhecendo esse documento, mesmo que não haja o apontamento anterior. É isso só que está me ainda faltando para o meu entendimento. Só isso. Sim, vereadora. Esse documento assinado pelo diretor, que é autoridade imediata ao professor, vai ser reconhecido sempre. Se for verdade ou mentira, não nos compete colocar juízo de valor. Se tem lá um documento no departamento pessoal dizendo que o professor pediu, o diretor concedeu, a gente automaticamente o colocou na planilha. Então, com todo documento que tem lá, verdadeiro ou mentiroso, eles estão computados. Porque para nós, eles são verdadeiros, porque eles têm a assinatura das 2 autoridades. Então, essa é a base. E a segunda pergunta, realmente, com certeza, vai ser feito o devido processo legal.
e dentro dos moldes normais, porque nosso trabalho que terminou com o fechamento das planilhas vai ser entregue para a comissão que já vai ser formada e vai ser formada pelo jurídico. E provavelmente eles não aceitem fazer as coisas de uma forma que não seja a estritamente legal, principalmente a administração pública. Eles têm que seguir as normas. Então, eu tenho certeza que vai ser criada. Nos casos que houver uma diferença, um descontentamento ou uma contestação do outro lado, certamente será feito o devido processo legal, com direito de resposta, com a garantia da constitucional disso. Eu tenho certeza que a Prefeitura fará, sim. A Diretoria de Educação, com certeza, indicará isso. Nesse sentido, sinalizará. Tá, mais uma parte, só para finalizar. E em relação ao funcionário que fez toda essa situação, que não apontou, que não guardou nas caixas, vocês vão fazer algum procedimento administrativo, porque essa situação vem a prejudicar as outras pessoas. E eu entendo que, não sendo uma forma assim precisa de se apurar, deve-se levar em conta em benefício do funcionário. Eu não entendo que possa haver esse desconto com esse descontrole, mas aí é outra questão que o funcionário depois poderá arguir na justiça. São só mais essas as considerações. Com certeza. Posso falar quase que certeza, mas às vezes a gente nunca tem, porque depende de outras pessoas decidirem. Mas, em havendo a apuração de que houve falha de determinado funcionário, automaticamente ele será instado a se manifestar num processo. Porque ao se verificar que houve falha e houve erro, e o agente público foi o causador desse erro, ele será instado pelo Ministério Público a vir se manifestar e responderá por isso. Eu tenho certeza que o Departamento Jurídico tomará essa providência. Só mais uma parte, só que, como a senhora disse aí, instado pelo Ministério Público, mas antes disso ele terá que passar pelo processo administrativo na Prefeitura para que depois possa ter as consequências legais. Certamente, ele vai ser instado a se manifestar e depois será encaminhado, uma vez findado o processo administrativo, será encaminhado à Justiça. Mas, com certeza, detectado o agente causador, será equacionada toda essa problemática antes de se fechar o procedimento. Será ouvido todas as partes, as testemunhas, as provas documentais, provas testemunhais, no formato normal do procedimento. Tem as minhas finais ou não? Não. Tem mais nada? Não, então, vereador. Tá. Eu, seguindo a lista, passo a palavra ao vereador Raimundo, caso deseje fazer uso. Satisfeito? Então, diante da satisfação do nobre vereador Raimundo Azevedo, nós damos a presente sessão por encerrada, desejando boa noite a todos. Não, está fora da lista, não estava na hora. Desejando boa noite a todos.